somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Querido Pai Celestial, no nome santo e precioso de nosso Senhor Jesus, te exaltamos, te bendizemos, por sua graça, sua benignidade para conosco, a sua manifestação para nos redimir, tornando-se homem para identificar com o homem e assim nos atrair através do seu amor, da sua graça, do seu perdão, da sua morte sobre o Calvário, um inocente morrendo como o pior dos homens, sofrendo então a pena de morte, para trazer então reconciliação, o conserto, a aliança para os seus filhos. E aqui estamos, Pai, confiantes nesta redenção, nesta aliança, na qual o Senhor é provedor, e esta aliança está estendida a todos que querem tomar parte do corpo do Senhor, aceitar esta aliança. Uma vez então que aceitamos, Pai, nos dê graça, sensibilidade espiritual para entendermos a nossa posição como filhos e assim sermos vivificados pelo Senhor. Abençoe cada vida, cada coração, acrescenta a graça e o conhecimento, conforme o Senhor disse através de Pedro, crescei na graça e no conhecimento. A graça do Senhor, o conhecimento, a ciência das coisas espirituais. Que o nosso coração venha estar aplicado na sua lei, Pai. Reverente, temeroso e cheio do seu amor, cheio da sua graça. Enquanto meditamos na sua palavra, que o Espírito Santo, o autor, o revelador, possa estar trabalhando em cada vida, Pai. Que o Cordeiro que abriu o livro e mostrou os selos possa então notificá-los e revelá-los com a mesma intensidade em nossas vidas. É o que nós te pedimos no nome santo e precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Vamos à nossa leitura, Apocalipse 5, do 1º ao 5º, outra vez, né? Acho que vamos usar bastante essa escritura. Então, Apocalipse 5. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito,
por dentro e por fora, selado com 7 selos. E viu um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Amém. Graças a Deus. Pode assentar. Desejo expressar com os irmãos nesta noite o livro da redenção, Novo Testamento. Então, dentro da graça de Deus, da manifestação de Deus para com os homens, isto é, Deus se tornando homem, né? Emanuel, Deus conosco. Então, a palavra Emanuel, Deus conosco, vamos pegar ao pé da letra, Deus mesmo conosco. Mas como pode ser Deus conosco se Deus é Espírito? Então eu desejo que as pessoas, né, que porventura possa ver o vídeo, né, chegar até os ouvidos, as pessoas ter a paciência de assistir o ensinamento, se inteirar, né? Pois a palavra de Deus nos informa que o mundo perece. Então esse mundo, né, subjetivo, claro, pessoas, perece por falta de conhecimento. Aí você pode pensar, mas você encontra tantas pessoas que têm sua formação acadêmica em nível elevado, tem uns que já até se tornaram livre docente. Então a pessoa, quando ele chega a um livre docente, ele já é uma capacidade máxima de aprendizado, né? Mas aí você vai ver então que é uma pessoa cheia de conhecimentos, né? Ela lutou, ela estudou, ela estuda. Um docente, né, dessa qualidade, é um livre docente, é uma pessoa que nunca para de estudar, porque ele tem que manter o seu conhecimento. Então, para o indouto, né, aquele que não conhece nada, quando ouve uma pessoa daquela, então ele confunde aquele conhecimento com a sabedoria. Há diferenças? Sim, pode ser muito e pode ser pouco. Então a sabedoria traz uma coisa com maturidade, com uma vida vivida e que vai ajudar as pessoas dentro da lógica da vida. E muitas vezes também esse conhecimento vai ajudar. Não estou dizendo que não sou contra, mas então, aí se você pega a pessoa e perguntar do lado espiritual, ela não vai saber responder ou falar para você, então, das coisas divinas. E também entendo que não são todos que são chamados a falar, né? Ainda que o Senhor Jesus disse: ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Ali, simbolicamente ou expressivamente, estavam os apóstolos.
aqueles mesmos que ele os enviou de 2 a 2 a pregar. Era uma formação do grupo. Mas os chamados a anunciar o evangelho eram os 12. O grupo era só os 12? Não. O grupo era maior. Tinha os seguidores. Então, nem todos os seguidores eram chamados a pregar. É isso verdade ou não? Então, eu sei que eu vou ser contestado por isso, mas não tem problema. Quando o Senhor Jesus disse, né, ide pregai o evangelho a toda criatura, então há qualidades de pessoa em que ele chama para isso. Quando nós olhamos no Velho Testamento, Deus chamava os profetas. Deus tinha para ministrar no templo, né, a ordem arônica, ou seja, o sacerdócio arônico, sacerdócio de Arão, que veio, né, da tribo de Levi. Então não eram as 12 tribos que anunciavam o evangelho, que trabalhava na parte da adoração, mas sim, então, somente a tribo levita. Os cantores eram tudo dentro da tribo levita, né? As pessoas falam, é um levita e não sabe. Às vezes olha o levita e acha que o levita só é o cantor. Não, dentro do sacerdócio levítico estava também os sacerdotes, os ministrantes, né, da palavra de Deus. Então você vê que estava ali dentro, tinha que ser nascido ali. E hoje não temos mais sacerdócio arônico, mas então de onde nascem os pregadores? E nisso, então, quando olhamos dentro da palavra de Deus, aí vamos ver que o chamado, né, como para o pregador, como para o corpo em geral, cada membro, filho de Deus, é a eleição de Deus. Porque já estávamos em Cristo. Nem todo Israel, que era formado uma única tribo, mas era 12 filhos de Jacó, formava a tribo de Israel. Então, se dividirmos, são 12 descendentes, né? Cada descendente com seus descendentes, e assim então formava o grande Israel. O corpo de Cristo, todos nascem de Cristo, então, mas o sacerdócio, aquele que foi chamado, não é? Então vamos olhar para Paulo. Quando Paulo saiu como um profeta, como um mensageiro, né, como um evangelista espalhando a graça de Deus, então nós vemos que Paulo, certamente Deus levantou junto a Paulo ministros. Então não era toda a igreja. Então vê homens capacitados por Deus. Hoje enviam mulheres, enviam crianças às ruas a pregar o evangelho. Mas então a Bíblia diz que a mulher não deve nem mesmo ensinar. Mas a mulher pode... Uma irmã encontra com outra mulher na rua, não pode testificar, falar? Sim, pode. Mas sair e andando e evangelizando, a Bíblia não fez isso, né? Aí vem o pensamento humano, mas Maria Madalena foi, né? O Senhor Jesus disse, né? Maria Madalena, a mulher do poço, vai e chama o teu marido. Ou a mesma Maria Madalena, quando ressuscitou, né, vai e diz aos discípulos que ele tinha ressuscitado. Eles tomam isso como base para pregações. Mas a palavra de Deus é enfática, né, em dizer que a mulher não pregue o evangelho. Principalmente, né, estando em cima do púlpito. As irmãs estão lá fora, vai testificar, vai conversar, isso não quer dizer que está pregando. Se a conversa ficar mais profunda, fala, isso eu já não posso entrar, então tem que ser o pastor, tem que ser o evangelista, tem que ser o mestre. Então, temos lá a igreja que tem
os dons e tem esses capacitados para isso, mas não é para mim. Há pessoas que querem pregar, mas elas fazem uma verdadeira confusão. Quando você vê que a pessoa está em confusão, então ela não tem um verdadeiro ministério. Amém? Então, quando o Senhor Jesus disse, ide pregar, ele disse a um grupo. Aqueles grupos eram pregadores. Aqueles pregadores eram os apóstolos. Então, se tomarmos isso ao pé da letra, é Deus que também levanta homens capacitados para ensinar, não é todos. Quando você vê uma pessoa, ele gosta de ensinar, mas você vê que ele erra muito ao ensinar as pessoas, então ele está com a responsabilidade sobre ele, ele não devia fazer aquilo. Ainda que se ele é um homem já caminhado bastante na vida cristã, cheio de experiência, ele pode utilizar da sua experiência para ensinar os outros. Então Paulo diz, pelo vosso tempo de cristianismo já deveria ser mestres, quer dizer, bons ensinadores. Mas às vezes não acontece isso, é muito difícil, não é verdade? É ser consciente. O fato de eu querer é uma coisa, o fato de Deus chamar é outra coisa. Claro, pode que o meu querer seja Deus instigando que eu tenho aquilo, mas eu tenho que ver até onde eu posso ir. Então que assim Deus nos ajude, dentro desta caminhada, com graça, para entendermos e nos posicionar dentro desta palavra. Ser posicionados por Deus. E assim então, prosseguir. Deixa eu ler aqui para os irmãos, para nós entrarmos no assunto, então, o livro da redenção, o Novo Testamento. Eu desejo que os irmãos compreendam isto, Talvez, se for necessário, falaremos mais de uma vez sobre isso, Para que possamos ser ajudados. Então vou ler da mensagem do profeta de Deus, de almas encarceradas, e eu vou ler, depois eu comento. É a partir do parágrafo 139 até o 151, Depois os irmãos, se tiver dentro aí do aplicativo, o Busca, tiver o Mesa, ou se tiver a mensagem, o livro, pegue e leia, Isso não é você perder tempo, não é você ganhar tempo. Então eu desejo que os irmãos façam isso. Almas encarceradas, hoje ou agora, almas em prisão, mesma coisa. Parágrafo 139 até o 151. Porém, veja você, neste livro que foi redimido, era o livro da redenção. E tudo que ele redimira estava escrito nesse livro. Tudo pelo que ele morreu estava escrito no livro. E ele não poderia deixar o seu assento, mediador, até que ele tivesse completamente redimido. E ele não poderia redimir na cruz, porque eles estavam predestinados no livro da vida do Cordeiro. E ele tinha de ficar ali para fazer intercessões até que a última pessoa estivesse terminado. Glória a Deus. Porém, um dia ele se levantou dali. Surgiu. Onde estava o livro? Ainda estava com o dono abstrato. O Deus Todo-Poderoso. E João olhou em volta e ele chorou, porque não havia ninguém, nem mesmo digno de olhar para o livro e, principalmente, abrir os selos, para revelar o que era o mistério oculto. Os mistérios estavam nos 7 selos.
quando estes 7 selos foram abertos, e isso abriu a Bíblia inteira. Os 7 selos, ela foi selado com 7 mistérios. E nestes selos retinham o mistério inteiro dela. Era o livro da redenção, Novo Testamento, não o Velho. Este somente proclamou para o Novo Testamento. Eles têm feito, não podem ser ele se tem feito, não podem ser aperfeiçoados sem nós. Hebreus 11. Vê? Agora, a redenção somente veio quando o Redentor morreu. E eles estavam potencialmente debaixo do sangue de cordeiros. Não haviam sido redimidos ainda, até que o Redentor veio. Note agora, quando este Redentor, João olhou em volta e aqui se assentava Deus sobre o trono, com um livro em sua mão, que fora selado com 7 selos, e todo o plano da redenção estava nele. E fora perdida pela raça humana, Adão. E Deus, ele voltou para onde? Satanás não pôde tomá-lo. Satanás não pôde tomá-lo. Ele apenas fez com que ele o perdesse. Mas para onde foi o livro, então? Não pertencia à raça humana. As bênçãos não pertenciam aqui. Aqui a raça humana o perdera. Então ele voltou para o seu dono original, que era Deus. Aqui ele se assentou com ele. Ele mandou chamar algum homem, alguém que viesse e o requeresse. João olhou em volta e não havia ninguém no céu, ninguém na terra, ninguém, nenhum anjo, nada que pudesse tomar o livro ou desatar os selos, ou até mesmo de olhar para ele. Ninguém era digno. João disse que ele chorou amargamente. Logo um anjo veio até ele, disse: não chore, João, pois o leão da tribo de Judá prevaleceu e é digno, ele é digno. E João olhou para ver um cordeiro, ou ver um leão. O que ele encontrou? Um cordeiro, era um cordeiro ensanguentado. Um cordeiro havia sido morto. Quanto tempo? Desde antes da fundação do mundo, ou desde a fundação do mundo. O cordeiro surgiu. Foi até aquele que tinha o livro em sua destra. E o recebeu o livro. Subiu no trono e se assentou. Isso mesmo. Terminou quando? Quando os selos foram revelados. Quando o último, que era tudo que ele havia redimido, não havia nada. Ele veio para redimir. Ora, por que ele não os redimiu há 40 anos atrás? Há 2000 anos atrás? Veja, o nome deles está no livro da vida. Nesse livro. Ele tinha de permanecer aqui, porque era o propósito de Deus redimi-los. Os nomes deles foram colocados no livro da vida e chamados, e eleitos e fiéis. Amém.
há muita coisa que ia se falar, né? Mas eu quero tomar mais o tópico aqui deste livro da redenção, que o profeta de Deus disse que é o Novo Testamento, não o Velho, o Novo. Então eu creio que não vai ter muita demora, mas só precisamos entender que quando o Cordeiro tornou-se homem, né? Deus tornou-se carne, então na forma de um homem, e simbolizado pelo Cordeiro. Disse o profeta de Deus que o Cordeiro é um dos animais mais dóceis e mais mansos. Cordeiro. O cordeiro, ele é o macho da ovelha, né? Cristo é o marido da igreja. A igreja é chamada de ovelha. Não é isso? Então temos a parábola da ovelha, o Senhor, né, o pastor buscando as ovelhas. Então, o Senhor é o meu pastor. Então ele pastoreia a ovelha. Então o Cordeiro veio para resgatar a sua igreja, suas ovelhas, seus filhos. Então, ele, na verdade, ele é um leão. Leão é rei. Impera, oponente, né? Então, isso são símbolos que Cristo é o nosso rei. Mas esse rei, ele se fez carne, ele se manifestou em humildade. Ele manifestou-se como cordeiro. Então o profeta de Deus pregou aquela mensagem, o cordeiro guiado pela pomba. Jesus Cristo, o cordeiro, então guiado pelo Espírito Santo. Por isso nele estava concentrado o reino dos céus, porque Deus estava habitando nele. E nós, redimidos pelo sangue, quando nos tornamos guardiões da palavra de Deus, esse guardião quer dizer, guardamos a palavra de Deus em nosso coração, o Espírito Santo, a pomba, vem para guiar cada ovelha dessa. E quando somos guiados, então você reconhece que você é parte dele. Então o Cordeiro, ele manifestou para redimir Israel. Então, se tomamos por etapas, nós vemos o trabalho de Deus desde a sua criação até os dias de Noé. Uma primeira etapa de 2000 anos. Então, de Noé, dos descendentes de Noé, disse o profeta de Deus que veio toda a raça humana. Quem são os filhos de Noé? Sem, Cão, Jafé. Então, de Cão veio a raça mais perversa. Veio uma raça pervertida. Porque quando Cão viu a nudez de seu pai, Deus disse: maldito será a tua semente. Que semente? De Cão. E é justamente desta semente que o irmão Brana disse que nós somos, são gentios. Porque de Sem e Jafé veio judeus e samaritanos. Então, depois do nascimento destes filhos de Noé, da linhagem de um deles veio Abraão, de Abraão veio Isaque, de Isaque veio Jacó, e de Jacó então formou as 12 tribos de Israel,
onde nós vemos Deus trabalhando com Israel, naturalmente, né? Enviando profetas, salvando eles do Egito, né? Tirando juntamente com Moisés, depois continua enviando profetas. Então, mais um espaço de 2000 anos. Então, vemos um espaço da criação até Noé, né? Deus trabalhando com um povo, se tornara rebelde, escapou Noé e sua família. De Noé até o nascimento do Messias, Jesus Cristo, Yahoshua ou Yeshua, mais 2000 anos. Então nós vemos dentro desse tempo específico, Deus trabalhando, enviando profetas com esse povo que é chamado de judeus, chamado de hebreus. Então quando chega o Messias, a coisa já estava deturpada outra vez. A lei e os profetas estavam fora de ordem. Já tinha muita doutrina, né? Pois o Senhor Jesus mesmo disse para eles que eles tinham invalidados a lei de Deus por suas tradições. Então, tradições deles, não do que Deus propusera dentro da lei e dos profetas. Ou vamos partir isso em miúdo, vamos dizer que então o pensamento deles, doutrinas de homens infiltrados. E então eles invalidaram a palavra de Deus. Então, se Israel, Deus trabalhou com eles naturalmente, você vai ver que é da mesma forma Deus trabalhando conosco espirituais. Onde vemos Deus enviando seus profetas, né? Paulo, seus mensageiros, um profeta para o dia final, ainda que o mundo gentil não aprendeu que Deus trabalhou assim, e quando se ouve, se rejeita, porque eles estão baseados em conhecimentos. Era um momento, ou é um momento, quando se ouve a sabedoria de Deus, então trocar o conhecimento pela sabedoria divina. E depois estudam, leem e aprendem a mensagem que Deus enviou através das eras. E quando chega na hora final, através de um homem que Deus destinou para revelar os mistérios, então Deus levanta este homem. E os assim chamados cristãos, são os religiosos, rechaçam e anulam as Escrituras pelo conhecimentos teológicos. É simples assim. Então, há uma mistura em pensar que aquele conhecimento teológico é o Espírito Santo, porque ele enfatiza da palavra de Deus. Então, precisamos saber e lembrar, né, ou lembrar e saber que o mundo passou a ser um domínio de Satanás quando ele conseguiu pôr a raça humana em queda. Pôr a raça humana em queda foi levar a raça humana em descrer da ordenança de Deus. Quando ele descreu, ele descumpriu. Quando ele descumpriu, então houve a consequência, houve um ato. E desse ato trouxe uma geração. E dessa geração, então, proliferou o crescimento da semente perversa que foi plantada no Éden. Então, a raça humana perdeu o contato com Deus.
Então este é o pecado. É a falta de conectividade, de conexão, de união com Deus. E quando então caminhamos no dia a dia, nossa jornada cristã, jornada com Deus, ouvindo a palavra de Deus, é para nos adequarmos com a vontade perfeita de Deus. Você pode não querer, não aceitar. Então, quando não queremos, não aceitamos, precisamos lembrar que nós nos tornamos rebeldes contra Deus. Então, podemos ter exemplos, né? Quando não se crê que Deus enviou um profeta e a palavra de Deus promete que há profeta, então está levantando. O Senhor Jesus disse: Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Quando diz que isso não é assim, é uma rebelião. Não é verdade? Quando a Bíblia diz que é para os que creem, então você encontra vários distúrbios, né? Variações de ensinamentos. Talvez você já não quer mesmo pagar os dízimos, então você vai ter aqueles que te ensinam que a palavra de Deus diz que está errado. Mas o Senhor Jesus disse: vós deveis dizimar, deveis fazer isso e as demais coisas. Então, quando a Bíblia diz que a mulher tem que usar uma roupa decente e o pregador ensina que não tem problema, pode ser as suas calças esportes e coisas, então isso é um debate contra a Bíblia. Dentro do casamento, quando não há verdadeira união de marido e mulher, a mulher não consegue se posicionar como ela deve, né? De sujeição, respeito, submissão, ela está contrária à palavra de Deus. E é muito comum, Laodiceia quer dizer direito dos povos, onde as mulheres receberam muitos direitos, mas a Bíblia diz, Deus disse lá no princípio, quando a mulher pecou, ele disse o quê? O seu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Por mais que seja cristão, né? Ou cristã, às vezes, se você parar e olhar, você verá que as esposas que dizem cristãs não se corresponde tanto a isso. Então, por que eu estou mostrando isso? Não é intenção ferir ninguém, não. É despertar a nossa mente, despertar o nosso coração, que quando nós opomos ao que Deus disse, então nós somos rebeldes. Mas eu creio no batismo, eu creio no profeta, eu dizimo, mas precisamos prestar atenção nas pequenas coisas. Quando a Bíblia disse, né? Muitos se tornaram anticristo, anticristo é contra, anti, A-N-T-I, anti, é contra. A-N-T-E, ante, quer dizer presença. Então é preciso saber essas coisas, né? Para separar. Então, anti, contra. Se eu não sou contra, eu só não quero obedecer. Quando eu não quero obedecer, então eu estou sendo rebelde. Estou me rebelando, eu não quero obedecer ao que Deus disse. Então é um mundo que nós vivemos, é assim. A mulher simboliza a igreja é assim. Então precisamos ser cuidadosos. Então conhecer estes mandamentos de Deus, estas manifestações, o Cordeiro chegou para redimir Israel e então Israel rejeitou, a graça começou com os gentios. E isso dura quanto tempo? Mas quanto tempo isso começou?
Não. Desde que Israel rejeitou. 2000 anos outra vez, completando o ciclo. 2000 anos, primeira etapa, até Noé. Mais 2000 anos, uma segunda etapa, com os judeus. E falando do Novo Testamento, de 2000 anos para cá, especificamente gentios. E dentro dos gentios, então, nós temos este livro dos 7 selos. Então, como nós já falamos, né, que Cristo é o Cordeiro, como nós lemos na carta de Paulo em Efésios, que nós fomos feitos, nós estávamos neles, eleitos nele, como a Bíblia diz que estávamos nele, fomos feitos nele. Apocalipse 13:8, escrito, estávamos nele antes da fundação do mundo. Então, olhando, tipo, Adão, Deus disse que a Eva estava em Adão. A noiva, ela estava em Cristo. A mulher estava em Adão. A noiva estava em Cristo. Isso mesmo. Então vamos olhar bem isso. Então vamos entender. Hoje, depois de 2000 anos, você crer que você estava nele, para manifestar que nós estávamos nele, então através da eleição, ele nos comprando com teu sangue, pagando o preço pela nossa vida, voltando a 2000 anos atrás. O nascimento do Cordeiro. Porque quando nós falamos dos 7 selos, quando falamos de 7 trombetas, de 7 eras, que são as 7 igrejas, 7 chifres, 7 olhos, estamos falando deste plano da redenção. E este plano de redenção, ele começou com o judeu rejeitou. Então, quando o judeu rejeitou e Deus começou com os gentios, os 7 trovões são para os gentios. Então, isso está falando da manifestação de Deus para com os gentios. Então, quando nós tomamos o Novo Testamento, está falando da redenção dos gentios. Porque nós vamos encontrar sobre a redenção para os judeus só dentro de Apocalipse. Então, dentro de Apocalipse, nós temos o relato, né, a visão, os tipos, as figuras, né, porque Deus fala simbolicamente. Então, nós vamos ter dentro do livro de Apocalipse, que nos mostra quando chega para os judeus. Então, Paulo veio e explicou isso para nós. Então, quando nós tomamos o livro da redenção, o que é o livro da redenção? Novo Testamento. O Novo Testamento é a aliança de Deus com todos os homens, tanto judeus como gentios. Ele manifestou ali para os judeus porque eles estavam baseados na lei e nos profetas, fazendo a sua oferta de touros, né? E ovelhas e cordeiros. Mas quando chegou Jesus Cristo, se eles tivessem visto aquilo, eles teriam parado, cessado aquele sacrifício, porque o cordeiro, o homem, o Messias, seria o sacrifício. Então, quando Cristo nasceu, começou o quê? O Novo Testamento. A nova aliança no seu sangue. Primeiro com o judeu rejeitando, então veio para os gentios. E nós temos as cartas, né, que compõem o Novo Testamento.
que é para os gentios. A lei e os profetas foram destinados aos judeus. Por isso, haverá, né, Moisés e Elias. Moisés representa quem? Precisamos saber isso. É coisa simples, né? Moisés representa a lei. E Elias? Os profetas. Jesus Cristo é a graça. Portanto, aí nós tivemos no monte, né, da transfiguração, a lei, os profetas e a graça. Então a voz disse, a ilha eu vi, agora não é a lei, não é os profetas, é a graça. A graça de Jesus Cristo que agora no Novo Testamento se derrama em homens, fazendo os profetas mensageiros da mesma forma. Então hoje nós vimos a lei e a graça, mas a lei e os profetas, é maravilhoso, mas nós sabemos que nós vivemos da graça do Cordeiro. Mas para os judeus, eles terão que reconhecer os profetas e a lei. Então Moisés e Elias vai apresentar para eles o que eles perderam. O que eles perderam? A graça. Passou por alto. Então está chegando o final desta etapa para conosco. E para terminar todo este ciclo, então, o arrebatamento, Deus volta a trabalhar com Israel pelo período de 3 anos e meio e finda-se ali o trabalho, completando o fechamento do ciclo da 70ª semana de Daniel. Aí virá milênio. Mas então, olhando para o agora, para hoje, o livro da redenção é o Novo Testamento. Irmão Brana disse, né, não o velho, o novo, tratando especificamente com os gentios. Mas nós vamos então deixar de lado o Velho Testamento? Não, claro que não. Toda a palavra de Deus, desde Gênesis a Apocalipse, para nós é a palavra de Deus. E nós temos que chegar à fé de 100% nesta palavra de Deus. 100%. Não pode ser 99%. Para terminar, então, olhar os contrastes, né? Olhar para as denominações, para tudo aquilo que servem a Deus. Claro, todo tem o nosso respeito, cada um tem o direito de escolher, mas cada um devia ter o cuidado, né? Que o Senhor Jesus falou, acautelai-vos, cuidai-vos, para que não sejam enganados pelos falsos profetas. O falso é o que levanta contra o verdadeiro, mas o falso ele levanta contra o verdadeiro usando o que é do verdadeiro. Lúcifer desejou tomar o trono de Deus. Para ele tomar o trono de Deus é porque ele quer ser adorado. Ele quer ser como Deus. E ele sabe como que Deus é adorado. Então ele não vai trazer uma farsa totalmente, porque ele vai desnudar a ele mesmo. Então ele se esconde dentro da verdade de Deus, cria as suas falsas doutrinas e ali ele recebe as glórias como Deus. Então ele se assenta na casa de Deus como Deus querendo parecer Deus. Ele se assenta na igreja. Isso é duro, né? Então saber que Satanás, antes de tudo, ele é um adorador. Né? Então ele canta, ele glorifica a Deus, mas também ele fala mal dos outros, pensa mal, pensa ruim dos outros. Isso é problema dele, né? Isso nós precisamos tomar cuidado como os filhos. Então falar sempre boas coisas, a palavra de Deus nos ensina que o fruto do Espírito, né, é fé, mansidão, sabedoria. Então vem ali, precisamos ler Gálatas e ver
essas qualidades e ir aplicando em nosso coração. Sermos mansos como o cordeiro, né? O cordeiro era manso, era dócil. Então, ter aquela natureza, a natureza do cordeiro, fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal, são as 7 virtudes, né? Então, tudo isso, no dia a dia nós temos que, isso tem que ser aplicado em nossos corações, ou nós nunca nos tornamos como ele. Agora, quando lutamos para isso, ele é o nosso socorro, então ele vem nos ajudar dentro disso. Amém? Então, o livro da redenção, o Novo Testamento. O Novo Testamento, o sangue de Cristo, redimindo a sua noiva. A sua noiva que estava no cordeiro, então ele morreu, ele deu à luz a isso. A quem? A noiva que estava nele. Ele a produziu. Então, sendo produto dele, dentro das 7 eras, ele mandou as 7 trombetas, que é o anúncio do seu evangelho. Ele mandou os seus 7 anjos, são seus 7 mensageiros. São parte da noiva, estava nele. E quando os mensageiros que estavam nele, dentro de cada era, proclamou a palavra de Deus, aquilo identificou quem? Os eleitos. Mas os falsos nunca chegam àquilo, e os falsos prosseguem dizendo que eles são verdadeiros e que os verdadeiros são falsos. Né? Então, isso aí nós não vamos ficar livres disso nunca, porque os verdadeiros serão chamados falsos. E quando os falsos, eles mesmos chamam a si de verdadeiros. Então Deus disse, tem nome de que vives, mas está morto. Tem nome que diz que tem, que é de Cristo, que tem vida, mas aí Cristo diz, não, eles são mortos. Eles não têm Cristo. É isto, né? Então que Deus nos ajude, em graça, sempre para prosseguir e aprender, né? Se necessário for, depois quiser ouvir outra vez, ouça, vai familiarizando, aprendendo, né? Ouvimos tantas coisas, mas as coisas de Deus não é difícil a gente parar e ouvir de novo, né? Mas precisamos estar mais ligados. Deus abençoe. Querido Pai Celestial, no nome santo e precioso de nosso Senhor Jesus, te agradecemos por sua graça, sua bondade, benignidade. Abençoe cada coração, cada vida, cada um, Pai, que tem coragem de parar e de ouvir a sua voz e compreender, ser esclarecido, revelado, sabendo que é o teu Espírito Santo que nos revela, que nos esclarece. Abençoa a tua igreja, os teus filhos. Guarde-nos na sua presença por toda a eternidade. Pedimos isso no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.